Você conhece as regras para a utilização de garagem em condomínios? Hoje nós vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen e este canal trata dos direitos, dos deveres, dos condôminos, do síndico, da própria administração e todas as peculiaridades relativas a esta área. Seja bem-vindo ao canal. Quais são os problemas, os maiores problemas encontrados em vagas de garagem? A utilização inadequada. Muita gente utiliza a vaga de garagem para depósito de materiais, móveis, restos de construção, e isso não é permitido. A vaga de garagem é específica para guarda de veículos. E quais são os veículos que é possível guardar nesses espaços? Motos, patinetes elétricos, que hoje é bastante comum, e claro, os carros. Por exemplo, você tem uma bicicleta e o condomínio não tem bicicletário. Ou você deixa na unidade, ou você pode sim deixar na garagem, desde que dentro do espaço demarcado de sua garagem. Não pode ficar para fora. Por outro lado, o síndico, ele não pode utilizar qualquer espaço da garagem para guarda também de quaisquer materiais, seja do condomínio ou particular. Materiais de limpeza, entulhos, materiais de construção, nada deve permanecer na garagem. Esse espaço deve ser totalmente livre e sempre. E quem exige isso são os condôminos. Você utilizar o seu espaço de garagem ou algum espaço anexo para temporariamente, por exemplo, você recebe um material, coloca ali para subir por apartamento, é uma coisa. Agora, você utilizar aquele espaço, ou o próprio síndico utilizar qualquer espaço da garagem de forma permanente para alguma coisa, não é adequado. Uma outra situação, vamos citar, as crianças não devem permanecer em garagens, crianças e animais. Quando estiverem nesses espaços, devem estar acompanhadas dos adultos. E o condomínio, nessa situação, ele não é responsável pelas crianças. Quem tem que cuidar das crianças e dos animais são os adultos responsáveis por eles. Quais são as dicas que nós podemos dar? Que o condômino, ao chegar, estacione o carro dentro da sua vaga de garagem, ou a sua moto, não importa, dentro da vaga, sem estacionar de uma forma que fique para fora uma parte do veículo e atrapalhe a circulação. Não pode acontecer isso. Isso é uma das principais coisas. O cuidado do condômino com relação à utilização desse espaço. Nós temos condomínios que têm a vaga de garagem vinculada ao apartamento, ou seja, a pessoa compra o apartamento com a vaga de garagem e consta da mesma escritura. Tem também os casos em que as vagas são determinadas por sorteio, realizado em assembleia, e aí existe uma circulação da utilização. E existem os outros tipos que, quando o condômino compra um apartamento com garagem, pode ser que o apartamento tenha uma escritura e a garagem uma escritura separada. Normalmente são esses tipos que a gente encontra. Com relação aos danos provocados em veículos dentro do espaço do condomínio, precisa-se verificar algumas situações. Uma delas é se o prédio ou se o condomínio possui o seguro para condomínios. Só que na apólice deve ser contratado a guarda do veículo, porque se não for contratada a guarda, não cobre os danos. Se cobrir, se existir esse dado na apólice, aí o condomínio se responsabiliza pelo dano. Caso contrário, não. E se não existir seguro ou se não existir a contratação da guarda, neste caso, existem normalmente as câmeras de segurança. O condômino deverá solicitar ao síndico as imagens relativas ao seu bem, ao seu veículo, e procurar a justiça para ter o ressarcimento por esses danos. Tá certo? Agora, quem é que tem que verificar ou escolher o que deve ser coberto num seguro para as garagens ou para o próprio prédio? São os condôminos. Não é o síndico que tem que escolher.
O síndico tem por obrigação fazer o seguro da edificação pelo Código Civil. Das garagens, não se fala nada, mas é interessante que o condomínio tenha, sim, um seguro com cobertura para a guarda, porque assim tudo o que ocorrer ali está coberto, principalmente se existe muita circulação de funcionários e de outras pessoas nas garagens, é muito importante que esse seguro seja feito pelo condomínio. Em relação às regras para a utilização da garagem, normalmente consta da convenção todos os detalhes. Se não constar, o Código Civil deve ser seguido. Então, vamos verificar o que diz a legislação em relação às garagens. O parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil, ele teve a sua redação alterada pela Lei 12.607 de 2012. E o que alterou? Porque antes não existia alguma regra em relação ao aluguel das garagens de condomínios para estranhos ao prédio, ao condomínio. E o Código Civil, ele vedou o aluguel dos abrigos para veículos para pessoas estranhas, que não podem ser alugados e nem alienados, vendidos a pessoas estranhas ao condomínio, a não ser que a convenção traga essa expressa autorização. Ou seja, se a convenção tiver autorização tanto para venda como para aluguel, ninguém pode impedir, nem o síndico, nem a assembleia, ninguém, porque está expresso na convenção e aquilo pode ser seguido. Caso a convenção não diga nada, será necessário seguir o Código Civil. E no caso do condomínio resolver alugar o abrigo para veículos, aqui no artigo 1338 determina que ele deve dar preferência ao condômino e não a pessoas estranhas, e deve ser em iguais condições. Uma outra questão em garagens de condomínio é que deve ser seguida a legislação do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. E essa lei de 13.146 de 2015, ela incluiu a obrigatoriedade de se seguir nesses locais privados a mesma norma das vias públicas. Olha aqui, ó, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias aéreas de estacionamento e estabelecimentos privados de uso coletivo. E quais são essas regras? Para condomínios grandes que têm vias internas, a velocidade máxima é de 30 km por hora. E para os condomínios que são pequenos e têm tipo uma via única, onde você chega no estacionamento, é até 20 km. Isso deve ser obedecido. E para os condomínios grandes, deve ter a mesma sinalização que existe nas vias públicas. Uma outra coisa que eu quero citar é com relação ao espaço das garagens. Hoje em dia, existem carros que são maiores do que os espaços disponibilizados nas garagens dos condomínios. E é uma dificuldade que se encontra. Como solucionar isso? É meio difícil, né? Por outro lado, existem duplicadores, no caso, para 2 carros, se a família tem 2 carros, por exemplo, e o condomínio só tem disponibiliza de uma vaga por apartamento, ou ela aluga de um outro condomínio, como diz a autorização do Código Civil, mas existe também uma possibilidade extra, que são os duplicadores para condomínios, que estão aí no mercado. Eu estou citando aqui a fonte, porque a gente não quer plagiar ninguém, eu peguei isso da internet, apenas para demonstrar aqui. É claro que isso exige estudo, exige aprovação assembleária, uma série de outras coisas, além da compra do equipamento, o manuseio. Eu não sei quem é que faz o manuseio, se é a própria pessoa ou não, isso eu não sei. Mas é uma forma de solucionar o espaço. Agora, se o condomínio tem espaço livre, sei lá, tem um terreno,
Os condôminos em assembleia, eles podem estudar a modificação ou a inclusão de mais garagens, e aí vende internamente. Existem algumas formas para solucionar. Pode até comprar, sei lá, o terreno ao lado e construir mais garagens. Aí existe todo um processo a ser feito, que vai envolver alguns profissionais, como engenheiros, advogados, para fazer a documentação, etc. e tal, mas é uma forma de solução. Os duplicadores também. Deve existir alguma forma específica, no caso, se alguém opta por isso, que eu desconheço, aí seriam as próprias empresas que talvez dessem as formas de se fazer, de se instalar esses duplicadores. Bom, eu acho que por hoje era isso que eu queria falar sobre as garagens. Se inscreva no canal. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver sugestão de assunto, deixe nos comentários. Eu trato em qualquer momento. Este assunto foi solicitado por uma pessoa, mas é difícil realmente. A garagem é uma coisa difícil. Eu estou trazendo aqui as formas possíveis e que eu pesquisei e que existem, e mais a legislação. Tchau e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.